Voltando por aqui, aqueles que estão conectados conosco podem nos ajudar quanto a essa transmissão, para saber se estamos chegando aí bem, a imagem, o áudio. Está tudo bem por aí? Aqueles que estão nos assistindo, estamos retomando por aqui a transmissão em função de uma queda aqui da nossa internet, plataforma aqui. Se estamos chegando bem por aí, vocês nos ajudem aí. Então por aqui está tudo ok. Se vocês puderem nos dar um retorno aí, será excelente. Muito bem. Vamos então retomando aqui a nossa palavra inicial. Estamos iniciando uma nova fase, uma nova série de encontros. Será sempre às quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, estamos encontrando nesta sexta-feira. E vamos estar, então, conversando sobre o Espírito Santo. Depois de uma série sobre o avivamento, obra do Espírito Santo, vamos agora, então, conversar um pouco sobre o Espírito Santo. Você pode, então, participar fazendo perguntas, enviando as perguntas pelo e-mail da igreja. A Lígia vai estar dando esse e-mail e também através do chat. Obrigado, pastor Alain. Está informando aqui que agora voltou e está ok. Esperamos que fique ok até o final. E vamos então conversar sobre o Espírito Santo. O objetivo é conhecer mais o Espírito Santo. Aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, que possa ser tocado pelo Espírito Santo e conhecer o Espírito Santo. Espero que tenhamos essa fase de grande aproveitamento para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada. Boa noite, Kátia Constant, está voltando também aqui. Vocês, se puderem, podem compartilhar também. Vamos então fazer essa oração cantada, que sempre fazemos. E depois vamos então começar a conversar sobre o Espírito Santo. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra neste lugar. Sopra em nossos corações. Que assim seja, que o vento do Espírito Santo possa estar soprando em nossos corações, soprando onde nós estivermos e operando a obra maravilhosa que o Espírito Santo sempre faz, trazendo direção, conforto e iluminação, nos ajudando na nossa caminhada de fé. Muito bem, queridos. Vamos conversar então sobre o Espírito Santo, numa conversa melhor sobre aquele que foi prometido pelo Senhor Jesus para nós. Mas vamos começar essa conversa ouvindo que
a palavra de Deus, o que Deus diz através da sua palavra para nós. Eu separei aqui 2 textos pequenininhos, só para dar início ao nosso bate-papo. Ezequiel capítulo 36, verso 25 até o verso 28, 3 versos. O Senhor fala assim para o seu povo, e ele falou isso quando estava estabelecendo, renovando a aliança com Israel. Ele falou assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, espírito com letra maiúscula, nome próprio, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Amém, queridos? O Senhor está falando aqui que Ele vai fazer uma obra, que Ele vai derramar o Espírito dEle. É o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo foi objeto da promessa que Jesus fez durante seu ministério. Mas, conforme Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, ou Samária, e até aos confins da terra. Palavra do Senhor Deus. O que faz o Espírito Santo? Ou melhor, quem é o Espírito Santo? Como é o Espírito Santo? Você tem clareza em relação a isso? Precisamos ter essa clareza. Como é o Espírito Santo? Como é que é essa pessoa do Espírito Santo? É bom que nós estejamos bem atentos para lembrarmos que o Espírito Santo é uma promessa do Senhor. A música. O Espírito Santo é uma promessa do Senhor. Jesus deixou essa promessa. E Deus sempre, ao longo da história, mesmo no Antigo Testamento, Ele fala sobre o seu Espírito. Em momentos especiais, o seu Espírito se movia na vida das pessoas, no meio do povo, e realizava uma obra maravilhosa. Então o Espírito Santo é uma pessoa, né, da Trindade, e é resultado de uma promessa, né? Você conhece muito ou pouco o Espírito Santo? É a pergunta que eu estava me fazendo. Quanto eu conheço? É bastante? Ou eu preciso de conhecê-lo mais? Né? E o que trata então, o que faz o Espírito Santo? Essa pessoa sobre a qual nós estamos começando essa conversa. Será uma conversa breve, porque o tempo já correu em função da retomada aqui da nossa transmissão. O que faz essa pessoa do Espírito Santo? Qual é o papel dela na prática mesmo? Porque se é uma pessoa, está conosco, Deus afirmou que estaria conosco, e no dia de Pentecostes inaugurou a obra, o ministério do Espírito Santo no mundo, no meio da igreja. O que faz o Espírito Santo? Como ele age em nós? Como ele age a nosso favor? É muito importante. Eu procurei começar essa conversa com vocês comentando de uma maneira muito prática isso. Primeiro, o Espírito Santo faz conosco, ele trata conosco, ele traz para mim, para você, tudo o que nós precisamos. Por causa da nossa limitação, por causa da nossa falta de
condição de caminharmos sozinhos. Tudo que você precisa, que eu preciso, ele coloca à nossa disposição. Primeira coisa que ele faz com o ser humano, ele nos ajuda a fazer, porque nós sozinhos não podemos fazer, é sermos purificados de tudo aquilo que perturba a nossa alma, tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor, o nosso contato com o Senhor. Ele trata de limpar, de purificar. E nesse texto que eu li de Ezequiel, o Senhor está dizendo que vai fazer uma obra maravilhosa no meio do povo, mas está dizendo que, entre outras coisas, ele vai purificar. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Olha, nós às vezes sofremos muitas coisas no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. O problema é falta desse trabalho do Espírito Santo para nos purificar. Às vezes nos debatemos com problemas, com questões, com perguntas, com sofrimentos, com dores na alma, no espírito. É porque não permitimos que o Espírito Santo limpe a nossa mente, as nossas emoções, a nossa maneira de ser, as nossas palavras, nosso pensamento. Então, nós vemos que o Espírito Santo tem esse propósito de purificar, de limpar, de preparar a nossa vida para que então aquilo que Deus tem para nós chegue até nós, como ele diz no texto que ia fazer. Depois você pode ler Ezequiel 36, é um texto maravilhoso, o que Deus está dizendo que vai fazer no meio do seu povo. Ele aspergirei, né? Quer dizer, a purificação é uma ação pessoal de Deus. É Deus que vai fazer através do seu Espírito Santo. E ele diz que ele vai fazer isso em quem permitir. Vai aspergirar uma água espiritual pura. Nós já entendemos em outras ocasiões, e é bom marcar aqui, pontuar, que essa água pura é a palavra de Deus. Ele diz que vai então aspergir, vai purificar. Pessoalmente vai fazer isso através da sua palavra, água pura, que é a palavra de Deus. Muito importante isso. Paulo, quando estava escrevendo aos Efésios, ele fala assim, um conselho para os maridos, mas tem ali dentro desse conselho um princípio maravilhoso para a nossa vida, para você que está nos assistindo. Ele diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E ele completa assim, Efésios 5, 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, não basta a gente ter a palavra na mente, saber de cor, mas é importante que, tendo essa palavra em nós, tendo contato com essa palavra e permitindo então que o Espírito Santo opere, usando esta água, ele possa limpar a nossa vida espiritual. Porque a palavra está sendo anunciada no mundo todo, o mundo todo está sendo inundado com a palavra de Deus, não é verdade? Mas aqueles que permitem o agir do Espírito Santo, ele passa por essa experiência, que é a experiência da purificação. Tem coisas que às vezes nós não conseguimos nos livrar dela, certas coisas, não é verdade? Mas o Espírito Santo vai fazer com que fiquemos livres dela. Ele vai nos ajudar a decidir. Ele vai nos ajudar a sermos libertos de certas questões que, no final das contas, nos trazem sofrimento, nos trazem dissabores. A nossa vida interior, a nossa alma precisa ser purificada, limpa, com a palavra de Deus. O Espírito Santo é que opera, ele é o operador dessa limpeza em nós. Outra ação do Espírito Santo é que ele é um operador de mudanças. Ele opera a purificação, ele opera mudanças.
né? Viver com o Espírito Santo é viver uma vida de novidade, uma vida de mudança. E o Senhor fala, através da boca do profeta Ezequiel, como eu acabei de ler, ele fala assim: e dar-vos-eis um coração novo. Você quer um coração novo? Isso é, a sede da nossa alma, o sede do nosso ser. Ele vai fazer uma mudança radical. Não vai fazer uma reforma parcial, não. Ele vai fazer uma mudança radical na nossa vida. Você já passou por essa experiência? Ah, pastor, eu já passei por essa experiência. Você tem passado por essa experiência? Talvez você diga, tenho passado por essa experiência. E a pergunta que eu acrescento para a nossa reflexão, para a nossa conversa, é: a que medida, com que profundidade nós temos passado essa experiência de sermos renovados, de recebermos na nossa vida interior as novidades que vêm de Deus através do Espírito Santo? Até que medida? Com que profundidade? De ouvir dizer? De ter tido uma experiência lá atrás e nunca mais tivemos essa convivência íntima, essa experiência? Mas Deus diz que vai operar alguma coisa na vida do seu povo, e isso vai fazer dando um coração novo pela operação do Espírito Santo. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Você já viu alguém falar assim: mas eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim? Eu já ouvi falar, pessoas falar assim, até falar assim: pastor, eu não tenho jeito não. Realmente, por nós mesmos, nós não temos condições de dar jeito na nossa maneira de ser. Nossas manias e pecados, mas elas que entristecem o Senhor, que nos impede de ter uma vida cristã saudável. Mas o Espírito Santo, ele é um agente de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que trabalha em nós e em tudo que nós estamos envolvidos. Família, casamento, criação de filho, relacionamentos. Ele trabalha para trazer uma mudança, aquilo que precisa ser mudado. Eu não posso mudar, eu não sei como mudar. O Espírito Santo ajuda você a mudar. E quando ele entra para ajudar, ninguém pode ir com ele. Por isso que a palavra diz que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é poderoso. Esse Espírito Santo, guarda isso no seu coraçãozinho. Até se for possível, anote aí. Esse Espírito Santo é aquele Espírito que rompeu a morte e saiu do túmulo. É aquele Espírito vencedor que moveu o próprio Cristo. É o próprio Espírito de Jesus Cristo. Amém? Então ele vai operar essa mudança no coração. E essa mudança é contínua. Mudei, pronto, a obra está acabada, perfeita. Não, porque nós continuamos no mundo que é contaminador. Esse mundo nos contamina. Ele nos ataca. Ele é evasivo. Por isso que Jesus disse que ia mandar esse Espírito Consolador, ajudador, para que pudéssemos caminhar e caminhar bem. E para isso ele tem uma maneira, um modus operandi. Ele opera trazendo mudança, ele opera trazendo purificação. Mudança no nosso interior, no coração. O nosso coração é a nossa sede das nossas decisões. Esse coraçãozinho de carne é a sede do nosso ser, das nossas decisões. Coração novo é aquilo que Deus vai fazer, né? Vai trazer algo novo e algo bom. É o homem interior que vai ser renovado, o homem interior que vai ser transformado. E isso é para mim, para você. É para todos que quiserem, sem exceção. Ele veio para realizar essa obra
em todos, sem exceção. Basta deixar que ele trabalhe em nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo talvez está em nós, já recebemos quando aceitamos a Cristo, mas ele está entristecido, ele está emudecido. Porque nós não permitimos que ele purifique a nossa vida, que ele opere a mudança que nós tanto precisamos. Amém? E terceira coisa que o Espírito faz, maneira dele operar, ele opera trazendo quebrantamento sobre nós. Quebrantamento sobre nossa vida, né? E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Veja só, a figura que a Bíblia usa é um coração de pedra que está na carne. Não pode ser. Tem que ser um coração de carne na nossa carne. Alguma coisa está errada em nós. Então o Senhor fala assim, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que coisa maravilhosa, como Deus sabe das nossas necessidades, e como Ele quer nos mudar, nos abençoar, nos transformar. Nós pensamos muitas pessoas, e nós muitas vezes somos levados para esse pensamento que o Espírito Santo é um ente distante, abstrato demais, longe da gente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele é uma pessoa, e Deus diz que vai dar esse Espírito, vai colocar esse Espírito dentro de nós, para ajudar o nosso ser tão fragilizado, tão voltado para o mal, ajudarmos a caminhar retamente. Não é maravilhoso? Então vamos desenvolver nessa nossa conversa daqui para diante essa compreensão, essa mentalidade que o Espírito Santo está conosco. Ele está próximo, ele é real, ele opera, ele trabalha. Senão Deus não diria que ele assim agiria. Ele opera quebrantamento, um coração aberto, não é? O Senhor falando do Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele fala assim, pregamos sobre isso na série anterior, falamos muito sobre isso. Escritou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, coração aberto para o Espírito Santo, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Se você é um filho, uma filha de Deus, você já percebeu que Deus falou com você em alguma ocasião? Ou você percebe quando Deus está falando ao seu coração? Quando é algo para fazer ou para deixar de fazer? Pois bem, o Espírito Santo ele nos ajuda a estarmos sensíveis, ele nos sensibiliza à voz de Deus, às coisas de Deus. Em Apocalipse capítulo 7 ele fala assim, porque ele é o vosso Deus, e nós, povo dos seus pastos, e ovelhas de sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endurecer o nosso coração. Muitas vezes nós sabemos que Deus está falando, e a gente fala assim, mas eu vou fazer isso depois. Eu já ouvi até pessoas falar assim, não, mas eu não vou fazer não, mas Deus me entende. Não. Quando Ele fala, nós devemos ter um coração sensível. E quando não estamos sensíveis, vamos buscar a direção do Espírito Santo. Então, este coração novo, né, é um coração quebrantado, é um coração aberto, é um coração sensível às coisas de Deus, à voz de Deus. É um coração que é um recipiente para o amor de Deus. Sim, Deus não vai despejar o seu amor num coração impuro, num coração de pedra, num coração fechado, concorda?
Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 5, eu gosto muito desse verso. Ele fala assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é maravilhoso? Que clareza! Que clareza da palavra de Deus, dizendo que o Espírito Santo vai derramar o amor dele no nosso coração. Mas se o coração está sujo, tem que ser limpo. Se a vida está bloqueada, tem que ser desbloqueada. Se tem mofo espiritual no nosso coração, tem que ser tirado. Ah, se o coração está duro, é uma pedra, como usa ali a linguagem de Deus, pela boca do profeta Ezequiel, esse coração vai ser amolecido. Para quê? Para receber a coisa mais preciosa, que é o amor de Deus. Vou ler de novo, guarda esse verso, marca na sua Bíblia, Romanos 5,5, é fácil. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, queridos? Ah, que conversa boa essa. Ficaria aqui mais um tempão conversando com vocês. Mas faça a sua pergunta. Coloca as suas observações aí no chat, no e-mail, pelo WhatsApp. E no próximo encontro nós já vamos começar comentando as observações, as perguntas que vocês vão fazer, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que possamos ter um coração preparados, sim, preparadinhos, cheios do Espírito Santo, para podermos navegar pelo Espírito Santo. Essa canção que você vai ouvir fala sobre isso. Você quer navegar? Eu navegarei? Quer? Então Deus quer também, porque Ele nos deu o seu Espírito. Olha só, a canção está aí no grupo do WhatsApp, mas ouça um pouquinho dessa canção. Deus possa estar abençoando você, sua casa. Eu navegarei no oceano do Espírito. Que maravilha! E ali adorarei. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Faça essa oração e encha-me de novo. Faça essa oração onde você estiver. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecostes. E encha-me de novo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Agora é um tempo de oração. Deixamos a oração para o final. Quero orar por você, por sua casa, por sua vida. Vamos agradecer a Deus também, os aniversariantes da semana. Irmã Raquel, no dia 6.
A Viviane, minha nora, no dia de ontem, dia 8. Queremos Felipe, dia 5, nosso netinho. Queremos a Felipe, marido da Denise. Perdão, queridos, estava achando estranho, mas é o Felipe, marido da Denise, né? Aniversário no dia 5, não está aqui na nossa relação. Eu não localizei e aqui, porque também nosso neto aniversariaram recentemente, né? Aí sabe o que é, né? Aparece o nome do neto, a gente já entra na canoa. Essa canoa quase que foi furada, né? Então, bom, vamos lá. Felipe Ferreira, no dia 5. Raquel no dia 6 e a Viviane no dia 8. Queremos deixar o nosso abraço, eu e da Lígia, nossa família, todos. Queremos declarar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Muitos anos de vida, repleto de bênçãos, de vitórias, de alegrias com o Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por que Ele nos tem concedido e vamos também orar pelos pedidos de orações que temos. Eu quero destacar aqui pedido de oração em favor da irmã Regina Lira, que está internada, vai submeter a uma intervenção médica, vamos orar por ela. E vamos também, quero incluir aqui também o nome da minha tia Elza Maria Siqueira, que também precisa das nossas orações, né? Talvez também tenha que submeter uma intervenção médica. E de todos aqueles que enfermos, aqueles que pedidos de oração que têm chegado, aqueles pedidos que têm chegado até nós. Vamos falar com Deus? Orar pela nossa pátria, pela nossa nação, pela Igreja do Senhor. Vamos orar então. Amado Pai, querido Deus, entramos na presença do Senhor com gratidão, com louvores, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz por nós. Pela Tua bondade, pelo Teu amor, louvamos ao Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que grande bênção, maravilhosa bênção é termos o Espírito Santo conosco. Ó Deus, louvamos ao Senhor pela vida dos aniversariantes. Felipe, a irmã Raquel, ó Deus, a irmã Viviane, e aqueles que nós não sabemos, mas o Senhor conhece. Louvamos ao Senhor pelo dom da vida e pedimos que o Senhor visite os teus filhos com muitos anos de vida, com saúde plena, alegria, vitórias para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos, Pai, também agora clamar ao Senhor para aqueles que estão enfermos e queremos destacar duas pessoas, a irmã Regina Lira e Elza Maria Siqueira, minha tia, também serva do Senhor. Que o Senhor visite suas filhas agora, dando paz, fortalecendo a fé, que elas tenham uma visitação do Espírito Santo do Senhor. Que o médico dos médicos, com certeza, já está operando, trabalhando, dirigindo a equipe dos médicos que estão cuidando dessas duas queridas irmãs. Que o Senhor possa visitar e operar obra de milagres, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, Pai, a nação brasileira, as famílias do Brasil, norte a sul, de leste a oeste. Que a paz do Senhor invada os corações, a esperança verdadeira, que é Jesus Cristo, esteja acesa em todos os corações. Amém, Senhor, em nome de No nome santo de Jesus. Que, ó Deus, essa nação possa reconhecer que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Amém, Senhor. Que haja paz, que o Senhor remova da nossa terra tudo que não é do Senhor. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Todo movimento, toda palavra
Deus, toda questão que afronta as sagradas escrituras. Amém, Senhor. Que haja paz, que haja alegria, Amém, Deus. que haja prosperidade, Em nome de que Jesus. essa nação toda seja um povo que glorifique ao Senhor, Amém, o Senhor. Deus vivo e Deus verdadeiro. Amém, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor, Amém, Senhor. fortalecendo-nos, Santo Deus. Que Teu Espírito nos capacite para esse tempo, Amém, Senhor. para que possamos continuar sendo sal da terra e luz do mundo. Para que possamos ser, como Paulo diz, luzeiros do mundo, Amém, Senhor. luzeiros de Deus no mundo. Amém, Senhor. Ó Deus, capacita a Tua igreja. Ó Espírito Santo, purifica a Tua igreja. da tua igreja, Senhor. E Espírito Santo, dá um coração novo à Tua igreja. Em nome de Jesus. Ó Deus, Espírito Santo, quebranta a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o Teu povo. Aqueles que são fiéis ao Senhor. Aqueles que são mantenedores da casa do Senhor. Amém, Senhor. Os mantenedores da voz profética. Amém, Senhor. Da adoração profética. Da intercessão profética. Amém, Senhor. Aqueles que têm mantido a casa do Senhor com as orações, com a sua participação Amém, e Senhor. também com os dízimos e as ofertas. Amém, Senhor. Os céus estejam abertos na vida de cada um deles, como está na Tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que tem nos assistido. Que o Teu Espírito mesmo faça a obra de maneira tremenda e sobrenatural. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. E esse seja um tempo da visitação do Senhor. Aqueles que não têm o Senhor, possam abrir o coração para o Senhor. E nós que já temos o Senhor, que possamos conhecer o Senhor mais e mais. Como diz a Tua palavra, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor mais e mais. Ó Deus amados, que o Senhor nos abençoe. Pai querido, nos dê a Tua direção, as Tuas provisões. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Foi muito bom estarmos juntos aqui. Vi mais um pouquinho dessa canção. Contamos em estarmos juntos na próxima oportunidade, que será no próximo domingo, a partir das 9 da manhã. Grupo de Crescimento Cristão, presencialmente. E o culto que se seguirá. Hoje também está havendo o encontro da juventude, não é isso? Sempre às sextas-feiras a juventude se encontra. Deus abençoe a nossa igreja, a nossa caminhada de fé, nesse mês que é o mês do aniversário da igreja. Fiquem todos na santa, bendita paz do Senhor. Que Deus nos abençoe